Imagina a seguinte situação: você tem um talento, você é forte, você sabe cantar, seja o que for, e você trabalha a vida toda, porque teu sonho é aprimorar esse seu talento. Aí aparece um moleque que passa anos te seguindo com um caderninho, ele é meio bizarro, tá ligado? Até considerado stalker. Mas, pô, ele é só um saque, ele não vai te prejudicar, porque você sabe que você é o cara, é impossível ele interferir nos seus sonhos. Mas do nada ele ganha o maior poder do universo de presente. Ele rouba todo o protagonismo da sua vida e no final você sai como babaca da história. Essa foi a história de Katsuki Bakugou. Hoje eu vou provar que o verdadeiro babaca de Boku no Hero nunca foi ele, foi o Midoriya. Boku no Hero, como você já deve bem saber, conta a história de Izuku Midoriya, o garoto mais bonzinho, humilde e chorão da ficção. Um moleque numa sociedade onde todos têm poder, nasce sem poderes, que sofre bullying, mas nunca desiste do sonho de salvar todo mundo. Que inspiração, né, rapaziada? Na real, o Deku é a puta de um obsessivo imprudente que coloca o coitadismo de discurso bonitinho pra manipular todo mundo ao seu redor, inclusive o espectador, transformando o mundo inteiro no palco do seu próprio ego. Desde pequeno, o Deku já mostra esse padrão, ele era completamente obcecado pelo All Might. Olha que coisa esquisita esse moleque se debatendo na porra da cadeira por causa do All Might. Mas enfim, ele cresce e ao invés de aceitar que ele não tem poderes e seguir a vida dele como alguém normal, ele fica preso no sonho de ser herói. E o pior, ele passa anos acompanhando o Bakugou, quase um stalker, como eu disse, né, com seu caderninho bizarro, fazendo várias análises do seu colega de classe. O cara sabia tudo sobre o Bakugou. Isso aí não é admiração, mano. Pra mim não é admiração, foi mal. Enquanto o Bakugou tava treinando pra ser o melhor, o Deku tava lá anotando cada movimento dele. E aí vem a parte engraçada, o Bakugou vai lá e fala a verdade. Moleque, você não tem poder, para de sonhar. A narrativa pinta o Bakugou como se ele fosse um monstro cruel. O Bakugou foi babaca? Sim, ele foi babaca. Ele mentiu? Não, ele não mentiu. Ele só não se curvava pro otimismo do Midoriya, tá ligado? Qualquer moleque de 12 anos faria o mesmo no lugar dele. Vilões são ameaças reais nesse mundo. Não tem como um moleque sem poder se tornar um herói. O Bakugou não tava destruindo o sonho, ele tava fazendo uma análise realista de carreira. Como que eu vou ganhar a Copa do Mundo com um maluco que não tá aguentando nem jogar no Santos, tá ligado? É por aí a análise do Bakugou. Então aparece o All Might, tá ligado? O maior herói do mundo. Enquanto o Bakugou treinou de verdade desde criança para dominar sua individualidade, né? Melhorar suas técnicas e conquistar o topo do ranking dos heróis, o Deku encontra o maior herói da história e recebe simplesmente o poder mais importante do mundo. Com todo seu coitadismo e discurso triste, o Deku convence o maior herói do mundo. Foda, o All Might vê o moleque fazendo merda, atrapalhando o trabalho do All Might de salvar o Bakugou, fraco, sem poder, e fala: porra, esse aí é meu sucessor, moleque. E o pior, quando ele ganha esse poder, ele não sabe controlar. E o Deku também não quer ser só um herói, né? Ele quer ser a porra do All Might, ele quer carregar o mundo inteiro nas costas. Ele quer ser o novo símbolo da paz e virar esperança absoluta para todos. E salvar o mundo com um sorriso. Só que o próprio All Might percebe que esse modelo é insustentável. Uma sociedade inteira depender de uma única pessoa é justamente o problema. Mas o bicho é teimoso, viado. Ele insiste nisso. Ele cria uma expectativa que é impossível pra ele mesmo e pra todo mundo ao redor dele. E ele não aceita o limite, tá ligado? Ele acredita que se a vontade dele for forte o suficiente, qualquer coisa pode ser resolvida. Isso não é heroísmo, desculpa. E aí o nosso queridinho Midoriya entra pra lá. Na porra do teste de entrada, o Deku destrói a máquina gigante de forma suicida e ganha pontos extra por heroísmo. Tipo, até então aquele robô meio que não valia pontos, tá ligado? Beleza, legal. Mas e os outros alunos que treinaram pra caralho a vida inteira e seguiram as regras a fio e simplesmente foram eliminados porque não conseguiram fazer ponto suficiente? Mas quando o cara é filho do patrão é coisa diferente, né? Foda. O Deku chega sem poder, faz uma ceninha enorme e imediatamente vira o centro das atenções. Isso se repete ao longo de toda a história. Nos treinos ele se destrói, na batalha ele se destrói. Sempre tem um momento onde o Deku precisa provar que ele merece estar aí, tá ligado? Tipo, todo teste é isso, ele sempre tá lá tendo que provar que ele merece estar ali. Ai, olha lá o Deku chorando de novo pra manipular a narrativa. Enquanto o Bakugou tava lá, treinando, criando técnica nova, tentando melhorar de verdade, tá ligado? E o Deku depende emocionalmente do All Might, dos amigos e de todos os professores. Sempre precisando de alguém pra segurar a onda dele, tá ligado? Enquanto o Bakugou treina sozinho, ele é o GOAT. Ele melhora a sua técnica, ele mostra uma verdadeira evolução na personalidade, né? Pelo menos até a quarta temporada, é mais perceptível do que a do Deku. Que sinceramente, só evolui os poderzinhos dele, mano. Mas quem a classe e todos os professores elogiam, quem os amigos dão todo o prestígio, o garoto chorão que mal controla o próprio poder, né? No festival esportivo, puta que pariu, fica muito mais claro, o Deku rouba todo o holofote. Vários alunos passaram a vida inteira treinando para aquele momento, né? Um momento muito importante. As lutas deles são cheias de discursos emocionais e automutilação. Enquanto o Bakugou tá lá lutando que nem gente, formulando estratégia.
Não é exatamente estratégia porque ele é louco da cabeça, né? Mas ele tá lutando de forma honesta. Aliás, ele vence as lutas do festival, ele fica em primeiro lugar, né? Enfim, muita coisa acontece e chega o arco do Overhaul. E lá no arco do Overhaul mostra o problema desse heroísmo cego do Deco, né? Essa síndrome quase messiânica do Deco. Ele age de forma impulsiva e entra em situações extremamente perigosas porque ele acredita que ele precisa salvar todo mundo. Cara, tu não é o craque do time, cara, tu não precisa fazer isso. Ele basicamente não consegue aceitar que as coisas precisam ser planejadas. Mas enfim, ele vê alguém sofrendo e pensa: "Ah, eu preciso resolver isso". Não importa a consequência, não importa o risco, ele precisa ser o herói, né, mano? Enfim, o que deu poderes a ele foi esse jeito impossível de ser, né? A ele, que era uma criança inocente, quase perde todos os seus poderes por causa das atitudes precipitadas do Deco. Porque ele ainda não aprendeu a controlar seus poderes, então ele precisa que a ele fique curando ele. O Remillion, um herói extremamente talentoso, dedicado e que merecia muito mais One for All e que era muito mais forçado e injustiçado do que o Deco, acaba perdendo seus poderes pra proteger o Deco e a ele, tá ligado? Um dos personagens mais puros e merecedores da série sacrifica tudo por causa da imprudência de um moleque de cabelo verde que queria ser herói a qualquer custo. É foda. Enfim, o Deco salva ele, né? E se salva, e é muito importante, né? E aí vem o arco vigilante, né? E aí, porra, é o auge do Deco, né? Depois de acumular alguns traumas, ele decide abandonar o ar completamente. Ele some, ele vira um vigilante solitário e deixa todos os amigos, professores e colegas. Ai, eu preciso crescer sozinho para proteger o mundo. Ele acha que só ele consegue resolver tudo, tá ligado? Ele é um egoísta do caralho. Ele acha que ele é o fodão. O Deco literalmente vira protagonista Ed, que abandona a vila e vai fazer seu treinamento sombrio. O cara passou 4 temporadas falando de amizade, do nada resolveu virar o Sasuke, tá ligado? Nem convicção esse miserável tem. Ele até entra em conflito com a própria turma, sai na porrada com geral por bobeira, cara. Olha essa porra. Sempre falou sobre salvar todo mundo, decide que a melhor forma de proteger as pessoas é afastar justamente as pessoas que querem ajudar ele. Puta que pariu. Ah, enquanto isso, o Bakugou e a turma evoluem juntos, né? Aprendendo trabalho em equipe. No final ele volta e todo mundo trata ele como se ele fosse o grande herói. O herói que estava no arco de amadurecimento. Ele sempre se coloca no lugar de Messias Salvador. Isso é bizarro, moleque. E aí, a gente chega num ponto principal desse vídeo. O Bakugou era arrogante? Sim. Ele é explosivo? Literalmente. Um babaca? Muito babaca. Mas ele evolui, mano. Ele aprende a trabalhar em equipe, ele reconhece seus erros, ele aprende até a controlar sua raiva. Ele entende o peso das próprias atitudes, cara. Ele sofre, ele treina, ele muda. Enquanto isso, o Deco tá lá preso naquela porra daquele ciclo que eu falei de coitadismo, imprudência e, meu Deus do céu. O Bakugou, desde o começo, era um cara que, pô, tu via como chato, que, pô, esse cara tem que mudar, ele tem que evoluir. E ele evolui. Ele é justamente um dos personagens que mais mudou. Enfim, Boku no Hero é contado pelo ponto de vista do Deco, né? Por isso parece que ele é o herói perfeito, o coitadinho. Mas quando você inverte a lente, a história fica diferente. Então pensa de novo naquela situação que eu falei no começo do vídeo. Você treinou a vida toda, apareceu um garoto que te seguia que nem um bizarro. Ele ganhou de presente o maior poder do mundo, virou protagonista, e ainda fizeram um anime inteiro dizendo que você era um babaca. Pô, Bakugou, tu é pica, mano. Desculpa aí todos os seus haters. Você era insuportável, verdade. Mas você sempre esteve certo, você mora no meu coração.